Iniciando então a nossa aula de hoje. Hoje é a nossa aula 4. Anota aí, por gentileza, no seu caderno. A aula 4 sobre a unção de autoridade. O título da aula de hoje é O Poder da Palavra em Nossa Boca. Olha que título mais tremendo. O poder da palavra em nossa boca. A gente tem aprendido durante esse tempo aqui sobre a unção de autoridade e nós estudamos bastante mesmo aqui sobre a questão de a palavra, o poder da palavra, a palavra liberada. E eu não vou repetir para vocês aqui, mas quem não assistiu às mentorias de números 1, 2 e 3 dessa série de unção de autoridade, eu recomendo você assistir. E eu recomendo você assistir da número 1 para você entender onde que nós vamos chegar hoje sobre a questão da palavra. Só quero lembrar para vocês um fato extremamente importante que nós lemos no início, que está no livro de Gênesis. Mas já eu entro nessa questão também lá no livro de Gênesis. Muito bem. Abre para nós começarmos a pensar hoje. Abre comigo agora a Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler um texto que eu quero parar um minutinho e pensar com você algumas coisas bem interessantes aqui. Você que trabalha por conta própria, você que tem seu próprio business, você que é empreendedor, preste muita atenção no que nós vamos aprender hoje, porque isso aqui é a chave para você prosperar no seu business. Uma chave tremenda. Na sua profissão, no seu trabalho, isso é uma chave tremenda. Tiago, capítulo 4. Eu quero ler com você o versículo 3, para a gente entender algo tremendo. Ele fala assim: pedis e não recebeis. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. No final do versículo 2, ele fala um pouquinho sobre isso também. Olha lá, no final do versículo 2, ele fala assim, ó, nada tendes porque não pedis. Então, se nós lermos o final do versículo 2, junto com o início do versículo 3, nós vamos ver uma coisa muito interessante que Tiago está ensinando. Ele fala assim, olha, tem gente que tem falta de coisas, ou seja, vocês nada têm porque vocês não sabem pedir. Segundo, vocês pedem, mas vocês não recebem. Porque vocês pedem mal. E vocês pedem para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Muitas vezes, ao longo da minha vida como pastor, as pessoas falam comigo assim, pastor, por que eu oro, e muitas vezes nada acontece? Por que eu peço e muitas vezes nada acontece? O que está faltando? Responder essa pergunta imediato para qualquer pessoa é um desafio tremendo, porque não existe uma resposta pronta. Não existe uma resposta certa. O que existe é um composto de ações que vão produzir o resultado. Exemplo, eu e você começamos a aprender agora há pouco sobre o poder da palavra. E a aula de hoje é o poder da palavra em nossa boca. O poder da palavra em nossa boca. A minha boca e a sua boca, nós somos exatamente uma dinamite, um poder tremendo. Tem na nossa boca uma unção sobrenatural. Eu vou te falar de duas coisas importantes. Anota aí. Tem dois tipos de autoridade. Anota rapidinho. Isso aí é uma colher de chá, não está no meu texto aqui, mas eu vou te dar essa colher de chá. Existem dois tipos de autoridade. Tremenda, tremenda. Existe autoridade número 1. E a minha secretária para escrever aqui não está presente, que é a Gerolice. Autoridade 1, mas cadê o Regis? O Regis também pode escrever aí. A autoridade número 1
é aquela autoridade que você nasceu com ela. Autoridade número 1 é a autoridade que você nasceu com ela. Foi só eu cutucar o Regis e já apareceu escrito aí. Valeu, campeão. Obrigado. Autoridade número 1 é aquela, então, que você já nasceu com ela. Agora tem a autoridade número 2. Autoridade número 2 é aquela que você precisa desenvolver. Anote isso. Autoridade número 2, ela precisa ser desenvolvida. Obrigado. Você precisa desenvolver essa autoridade. Extremamente importante nós reconhecermos. Com a autoridade número 1, escuta o que eu vou te falar. Não tem o que discutir. Com a autoridade número 1, não tem o que discutir. Entendeu? A autoridade número 1 já está selada. A autoridade número 1 ela já está pronta. É muito importante eu e você entendermos que, uma vez que essa autoridade foi nos dada, ela foi nos dada como direito de nascença. Essa autoridade, ela é inquestionável. Eu tenho ela por direito de nascença, você tem por direito de nascença. No dia em que você e eu fomos feitos, o nosso Pai, o nosso Criador, colocou essa autoridade em nós. Nós já possuímos essa autoridade. Inclusive, eu chamo ela de autoridade real, de rei. Uma autoridade rei é aquela autoridade que não vai a lugar nenhum. Ou seja, que você não é inquestionável. O rei mandou, acabou. O rei falou, a coisa tem que acontecer. Rei é rei. Rei é rei. Então, é muito importante entendermos isso. A segunda autoridade é aquela autoridade que você precisa desenvolver. E é sobre essa autoridade que eu quero falar com você hoje, nessa noite. Aqui no texto que eu acabei de ler para você, diz que muitas vezes nós pedimos, mas não recebemos, porque não sabemos pedir, ou pedimos mal, ou pedimos de uma maneira que não é a maneira real. Hoje eu quero trabalhar com você essas duas questões da autoridade número 1 e da autoridade número 2. Então vamos lá. Primeira coisa que é importante você anotar aí, eu vou te dar princípios tremendos. Coloca aí, princípio número 1. Princípio número 1. O universo não reconhece o pedinte. O universo não reconhece o pedinte. Ele reconhece quem dá ordens. Essa aí, agora você tinha que falar assim, uau! Agora era a hora de você falar, uau, Paulo, o que é isso? Escute, o universo, ele não reconhece o pedinte. Ele reconhece quem dá ordem. Como é que eu sei disso? Nas mentorias passadas, eu ensinei para vocês que quando Deus estabeleceu a criação do mundo, Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 1, a terra, porém, estava sem forma, ou se tornou sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Escute o que eu vou te falar. O Espírito de Deus se movia, e o Espírito de Deus estava pairando sobre a terra. Porém, a terra permanecia sem forma e vazia. Você pode me perguntar assim, talvez você que não assistiu essa aula da mentoria, você pode me perguntar, Paulo, como é que pode o Espírito de Deus estar trabalhando e ainda não ter feito nada? Como é que pode o Espírito de Deus estar se movendo sobre a terra, se movendo sobre a minha vida, se movendo sobre a minha casa, se movendo sobre o meu trabalho, mas eu ainda não atingi meu objetivo e ainda não atingi meu alvo? Vou te explicar por quê. Porque o universo foi criado pelo nosso Criador, por Elohim,
de uma maneira que o universo só reconhece uma palavra que é dada, uma palavra de ordem para ele. Preste atenção no texto, que o texto diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. No versículo 3 inicia dessa maneira: então disse Deus. Preste atenção nisso. No momento em que Deus disse, ele ordenou. Ele disse assim, ó, haja luz. Houve uma palavra de ordem. Anote isso no seu caderno aí. O universo espera uma palavra de ordem. O universo espera uma palavra de ordem. Quando muitas vezes você fica pedindo para o universo, universo, eu te peço que você seja bonzinho para comigo, eu te peço, e você está pedindo. Pedir é algo que o universo não foi programado para responder. Ele foi reprogramado para responder através de uma? Escreve aqui do lado para mim. O universo foi programado para responder através de uma ordem. A natureza, ela foi programada para responder através de uma ordem. Pronto, chegou Gerolice aí, pronto. Já está ajudando. Obrigado, Catherine. Show de bola. Então, o universo, ele reconhece uma ordem. Uma palavra de ordem. Não é nada de diferente, é simplesmente uma palavra de ordem. Quando Jesus Cristo estava no barco e de repente começou a haver uma tempestade, os discípulos falaram, mestre, o mar está revoltoso. Jesus chegou lá para a tempestade e falou assim, ó vento, eu te peço que você pare de ventar. Foi assim que ele falou? Quem se lembra? Quem se lembra como é que Jesus falou? Vento, cala-te! Emudece! Para! O que ele fez? Deu palavras de ordem. Vocês estão prontos para descer um pouquinho mais ou não? Estão prontos? Estão prontos? Imagina a cena. Imagina a cena. O melhor amigo de Jesus, o best friend de Jesus, o cara que hospedava Jesus toda vez que Jesus passava por aquele lugar, dava janta para ele, sentava aos pés dele, batia papo com ele, conversava com ele. O best friend de Jesus se chama Lázaro. E aí, Jesus estava viajando para um lugar e a Bíblia diz que Lázaro morreu. E eles enterraram Lázaro. Quando Jesus chegou na cidade onde Lázaro vivia, diz o texto bíblico que já fazia 4 dias que ele estava lá dentro. Eu e você sabemos o que acontece com uma carne quando ela morre, ela fica fora da geladeira por 4 dias. Se você não sabe o que acontece com uma carne, amanhã você compra um pedaço de bife no açougue, deixa na sua garagem durante 4 dias, depois você vai ver o que aconteceu com ela. Entra em estado de putrefação. Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro e Jesus pediu alguma coisa? Ele parou diante do túmulo de Lázaro e fez o quê? Deu uma ordem. Lázaro, vem para fora. Não é nem ressuscita. Não é nem Lázaro, vem para fora. Escuta, o universo foi programado para ouvir palavras de ordem. Muitas vezes eu e você não entendemos isso e nós ficamos pedindo coisas para o universo. Eu vou te ensinar para quem que você pede daqui a pouco, tá legal? Palavras de ordem. Vamos lá, no segundo ponto, então. Quem entendeu que o universo reconhece ordem? O universo não reconhece pedido, reconhece ordem. Segundo item, anota aí. O mundo espiritual reconhece uma palavra de autoridade, uma palavra de ordem.
quando eu falo mundo espiritual agora, é muito importante que você entenda que eu estou falando de anjos e eu estou falando de demônios. Tá claro isso? Então vamos entender isso mais detalhadamente. Olha que coisa interessante. O mundo espiritual ele reconhece a palavra de autoridade. Abre lá em Salmos 91. Salmos 91. Isso aqui é muito bacana a gente entender, porque no momento que eu entendo isso, muda totalmente a minha estrutura. Olha só, Salmos 91, versículo 11. Vamos ler o 10 para você entender melhor o 11. Diz assim, ó: nenhum mal acontecerá a você, nenhuma praga chegará na tua casa. Quem crê nisso? Levanta a mão e diga: Covid, tu é uma praga. E praga não chega na minha casa. Praga não vem na minha família. Versículo 11. Por que nenhuma praga vai chegar na tua casa? Olha o versículo 11. Porque aos teus anjos ele dará o quê? O mundo espiritual sabe obedecer ordem. Anjos sabem obedecer ordens. Anjos foram criados para obedecer ordens. Versículo 11 diz assim: porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Levante a sua mão para o céu e fala assim: obrigado, Deus, pelos anjos que são enviados para me guardar. Os anjos recebem ordens. Salmo 103, abre comigo, Salmo 103. Versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Anjos. Os anjos são valorosos em poder. Que os anjos fazem o quê? Eles executam as ordens e obedecem à palavra. Escuta o que eu vou te falar. O anjo, Deus criou os anjos para obedecer à palavra. Deus criou os anjos para executar as suas ordens. Você pode pensar assim: Paulo, mas esse texto está falando aqui que os anjos obedecem à ordem de Deus. Quem aqui acompanhou a mentoria que eu disse que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Quem acompanhou a mentoria? E você, imagem e semelhança de Deus, significa que você é igual a Deus. Salmo 8 fala que nós somos iguais a Deus, um pouco menor do que Deus, apenas. Mas eu quero te dar um texto agora que vai deixar você de queixo caído. Vem comigo para o livro de Hebreus. Nós somente estamos falando de anjos, tá, gente? O livro de Hebreus. Na verdade, eu sempre achei que esse livro foi escrito para minha família, para os hebreus. Mas depois eu aprendi que era só os hebreus mesmo. Bom, abriu Hebreus? Hebreus está lá pertinho de Apocalipse, gente. Está lá grudadinho. Hebreus, Tiago, Pedro, Judas e Apocalipse. Então, Hebreus está lá no finalzinho. Lá, leia comigo, Hebreus. Vamos ler o versículo 13. 1:13.
Hebreus 1:13. Olha só que coisa poderosíssima esse texto. Ora, a qual dos seus anjos jamais ele disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Olha que texto mais precioso do planeta Terra. Versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que vão herdar a salvação? Escreve aí agora. Os anjos estão a meu serviço. Isso é libertador. Isso é poderoso para mim. Isso é poderoso para você. Quero voltar e eu quero afinar com você esse pensamento. Pensamento número 1. Que o universo não reconhece pedinte. O universo reconhece voz de autoridade, ordem. Pensamento número 2. Os anjos estão a nosso serviço. Escute o que eu vou te falar. Escreve isso. Escreve. Os anjos estão esperando a minha voz de comando para entrarem em ação. Eu que dou a voz de comando para o anjo. Eu posso dar uma palavra para o anjo e liberar os anjos para trabalharem a meu favor. Não tem nada de errado nisso. Eles foram criados pelo meu Pai para me servirem, para estarem a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Eu me lembro uma vez que um senhor se mudou de São Paulo para Pouso Alegre, para a nossa igreja, e ele chegou na nossa cidade e ele é mecânico. E ele chegou na nossa cidade e ele abriu uma oficina mecânica numa rua muito central da cidade, mas ele não conseguia ter muitos clientes, porque ele não era conhecido na cidade, e as pessoas elas vão no mecânico da sua própria confiança, do seu próprio conhecimento. Então ele precisaria, de uma certa forma, aprender sobre isso. E esse meu amigo, ele chegou para a cidade, veio nos conhecer, ele era amigo de um membro da nossa igreja, e naquela época eu estava ensinando na nossa igreja sobre autoridade espiritual, sobre voz de comando, e eu ensinei durante a semana, num trabalho nosso, de que os anjos estão ao nosso serviço, estão ao nosso favor. E aí eu fui para a oficina mecânica daquele rapaz numa segunda-feira, 8 horas da manhã, no momento em que ele abriu a oficina mecânica dele. Eu e ele, nós começamos a levantar as mãos dentro da oficina e eu ensinei ele. E nós começamos a dar palavras de comando para os anjos, dizendo assim: anjos, saiam pelas ruas da cidade, encontrem pessoas que estão precisando de serviços mecânicos e tragam os carros para essa oficina. Só doido faz um trem desse. Só doido dá uma palavra dessa para o anjo. Esse rapaz, ele era católico e ele estava começando a estudar a Bíblia. Ele nunca tinha ouvido falar isso na vida dele. Ele não tinha ideia nenhuma do que era voz de comando e mundo espiritual, e o nome dele era Betão, e o interessante, a coisa mais linda, é que todas as manhãs, quando eu chegava na oficina, ele estava com um sorriso aqui no canto, e ele falava para mim assim: pastor, eu já pedi para os meus anjos sair aqui na vizinhança e catar os carros e trazer para cá. Quem aí tem business? Levanta sua mão. Fala assim: anjos do Senhor, traga os meus clientes. Eu preciso aumentar meus clientes. Eu preciso aumentar meu faturamento. Eu preciso aumentar o meu negócio. Traga clientes bons, clientes generosos, clientes que vão me pagar bem, que vão me pagar em dia e que nunca vão me dar calote. Fala para o teu anjo trazer quem você quer, irmão.
Ah, pastor, estou precisando de funcionário, estou precisando de um gerente, estou precisando de vendedor, estou precisando de um supervisor. Quem está precisando, levante sua mão. Agora, abre a boca aí onde você está e fala, anjos do Altíssimo, eu libero uma palavra para que você traga o melhor funcionário para a minha empresa, a pessoa que vai agregar comigo. Eu te peço agora, e eu quero orar agora, em favor dos meus irmãos, dos meus amigos que estão com as mãos levantadas aqui agora. E eu declaro que você traga anjos, melhores funcionários para eles, os melhores vendedores para eles, a melhor equipe de produção para eles, os melhores entregadores para eles, os melhores motoristas, os melhores guardadores, os melhores funcionários, pessoas que vão se submeter e vão ser uma benção na vida deles, em nome de Jesus, e não vão dar problema para eles, levar na justiça, nem brigar, nem discutir, vão ser fiéis e trabalhar com o coração alegre, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de dar serviço para os anjos. Eles estão esperando a sua ordem, eles estão esperando a sua voz de comando todos os dias. Nesse período que eu estava ensinando a nossa igreja lá em Pouso Alegre sobre autoridade, sobre voz de comando, eu marquei uma vigília com esse grupo de pessoas da nossa igreja e nós fomos fazer uma vigília na roça. Alguém já foi fazer vigília na roça, em fazenda? Que você começa a oração por volta de 9 horas, 10 horas da noite e vai até no outro dia, 5, 6 da manhã. Alguém já fez isso? Olha só, pelo menos tem uma, duas pessoas aqui que levantaram a mão. Beleza. Eu já fiz isso várias vezes. E nesse período que nós estávamos ensinando aí sobre autoridade para as pessoas, nós fomos para uma roça, para uma fazenda. Nós começamos a oração por volta de 10 horas da noite. Oramos até umas 4, 5 da manhã. Quando o sol começou a nascer, estava todo mundo cansado, eu terminei o momento da vigília, mandei todo mundo dormir, e eu estava sentado no sofá ali do lado. No sofá eu deitei. No sofá eu virei a cabeça para o lado e fui dormir. 5h30, 15 para 6, me acordaram correndo. Pastor, corre! Corre que a esposa do retireiro, ela está endemoniada com Satanás no corpo dela. E aí eu acordei e fui caminhando lá para o local da casa do rapaz. E quando eu cheguei lá, a mulher estava deitada no chão, andando igual cobra, possessa de um espírito ruim, um espírito das trevas, andando igual cobra, arrastando pelo chão. Eu comecei a conversar com o esposo dela, quando de repente eu escuto o Betão, o cara da oficina, do meu lado, falando assim, ô diabo, você não quer sair dessa mulher não, só? Sai daí. Ô diabo, tô falando pra você, rapaz, deixa essa mulher em paz. Ela tem um filhinho, diabo. A hora que eu olhei para aquilo, eu falei assim, Betão, você tá aprendendo legal, né, rapaz? Só que é o seguinte, não é assim que funciona, não. Nós precisamos entender que o mundo espiritual, ele simplesmente, ele age debaixo de ordens. Quando nós liberamos a unção, quando nós liberamos a palavra, nós liberamos ordem. Nós liberamos tanto para o mundo espiritual do bem, quanto para o mundo espiritual do mal. Anota aí agora o terceiro princípio que eu quero te ensinar. O mundo espiritual do mal só obedece ordem. Anote isso. Eles sabem obedecer a ordem. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estudar sobre angiologia e demoniologia. Eu já estudei sobre isso por muito tempo. Existe até hierarquia no mundo espiritual sobre anjos, existe hierarquia no mundo espiritual sobre entidades demoníacas. Por isso que a Bíblia destaca que existe anjo, arcanjo, serafim, querubim. Por isso que em Efésios fala que existem demônios, espíritos dominadores, príncipes das trevas, potestades. São entidades, são nomes, são hierarquias que a Bíblia traz esse tipo de revelação. E eu vendo aqui e ali o Betão querendo conversar com aquele espírito, eu falei, Betão, não é assim que funciona. Ele falou assim, como que funciona, meu pastor? Me ensine. Eu falei assim, no mundo espiritual, a gente tem que usar de autoridade. Você tem que dar uma palavra de ordem.
E a mulher deitada no chão, de costas, andando igual cobra, se deslizando igual cobra, entrando embaixo da mesa, entrando embaixo da cama, andando de um cômodo para o outro, e as pessoas tentando segurar a mulher. Aí eu falei para eles assim, falei, se ninguém segura essa mulher, tira a mão dela. Todo mundo tirou a mão dela, e eu disse assim, Satanás, eu te ordeno em nome de Jesus, para agora, onde você está. Sabe o que aconteceu? Parou. Aí eu falei assim, Satanás, eu te ordeno agora que você se ajoelhe na minha presença, na presença de Jesus. A mulher não estava deitada? Virou, se ajoelhou. No momento que ela se ajoelhou, o marido dela estava chorando do lado. E eu virei para falar alguma coisa com o marido dela e com o fazendeiro. De repente, eu escuto o Betão gritando, põe a mão para trás, põe a mão para frente, põe a mão para trás. Eu falei assim, Betão, o que está acontecendo aqui, Betão? Ele falou assim, pastor, eu descobri, o senhor me ensinou que é mandando, eu fui testar, eu estou mandando, o diabo está me obedecendo. Eu estou te contando isso porque aconteceu e foi engraçado e hilariante, mas eu estou te contando porque é exatamente isso que acontece no mundo espiritual. O mundo espiritual, tanto os anjos são criados para obedecer a ordem, como os demônios são criados para obedecer a ordem. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Enquanto você abre aí no Lucas 10, eu vou tomar uma água. Olha que coisa preciosa o versículo 19. O próprio Jesus está falando conosco dessa maneira. Ele diz assim, ó, eis aí. O que ele está falando? Vos dei o quê? Autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões está na linguagem figurativa de demônios. E sobre todo o poder do inimigo. E o que ele diz aí? E nada, absolutamente nada te causará dano algum. É uma coisa muito poderosa o que você tem, chama-se o poder da palavra. Você nunca vai dominar os demônios pela força, você nunca vai dominar os demônios por qualquer tipo de outra coisa, a não ser pela palavra. O mundo espiritual obedece à palavra. O mundo espiritual mostra para mim e para você que os demônios estão sujeitos à palavra. Eu me lembro uma vez que eu tive uma experiência muito forte com um anjo. Eu já contei aqui em uma mentoria que eu comprei um lote na cidade de Pouso Alegre e eu fui naquele lote, eu começava a profetizar no lote, nasça uma casa aqui, nasça uma casa aqui. Quem se lembra disso? Eu comprei um lote e eu ia para lá fazer vigília de oração com os meus diáconos de 10 à meia-noite, 10 a 1h da manhã e sempre profetizava, nasce uma casa aqui, nasce uma casa aqui. E é muito forte isso, o poder da palavra na minha vida, porque tudo que eu tenho construído na minha vida tem sido a partir do momento que eu libero a palavra. Eu libero a palavra no mundo espiritual, eu libero a palavra para anjos, eu libero a palavra para demônios, eu libero a palavra para o universo, e Deus faz com que as coisas trabalhem a meu favor e as coisas acontecem. E eu estava ali, eu me lembro que eu estava orando com 2 dos meus diáconos, e eles subiram um pouquinho mais para o monte, e eu desci um pouquinho mais, eu estava quase que na esquina, orando com as mãos levantadas, assim, e de repente, 2 quarteirões para baixo, eu vi um portão sendo aberto,
e saiu um cachorro na minha direção, latindo, muito furioso, vindo na minha direção, porque, como eu já disse para vocês, aquilo lá era um bairro que não tinha casas ainda, era um bairro em desenvolvimento, só o bairro de baixo que tinha casas, e saiu um cachorro, veio na minha direção, latindo, veio para me atacar, e eu estava com as mãos levantadas, orando, e naquele momento eu só fiz uma única coisa, eu disse assim: anjo do Altíssimo, repreende esse cachorro agora em nome de Jesus. Eu vi o cachorro correndo, bater no muro invisível e voltar correndo para o portão gritando: Caim, 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 Caim. Foi embora. Os anjos estão liberados no mundo espiritual para te abençoar. Acabei de mostrar para você que eles estão a seu serviço para você liberá-los para trabalhar para você. Os anjos, eles estão prontos. Eles estão esperando somente você liberar uma palavra de ordem, uma palavra de comando. Eu me lembro uma vez que a minha filha era recém-nascida, eu estava com a minha esposa indo do sul de Minas para Campinas para um encontro de pastores, e no meio do caminho, eu dirigindo um Fiat 147, não fiz nada de errado, nada aconteceu de anormal, de repente eu senti que o meu Fiat travou as rodas, eu indo nessa direção, ele travou as rodas e foi fazendo assim, na pista, e naquela hora a única coisa que eu fiz, eu gritei: o sangue de Jesus tem poder, me livra, Senhor. O meu carro parece que deu uma flutuadinha, virou assim, passou um ônibus lotado, na outra pista, e meu carro voltou para a pista normal e nós continuamos a nossa viagem. Anjos estão esperando você abrir a boca. Anjos estão esperando você liberar uma palavra de comando. Anjos estão esperando você liberar uma palavra de ordem. Os demônios só vão parar de atuar na sua vida no momento que você ordenar eles para ir embora. Os demônios só vão tirar a mão da sua empresa no momento que você chegar na empresa, dar um tapa na mesa e falar assim: aqui quem manda sou eu, Satanás, você e seus demônios, espíritos devoradores, sai da minha empresa, vai embora em nome de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Essa palavra de hoje, essa mentoria de hoje é para empoderar você a falar a palavra da maneira que deve ser falada. Libera a palavra no mundo espiritual. O universo reconhece a voz de autoridade. Os anjos reconhecem ordens. Os demônios reconhecem ordens. Agora, aprenda algo. O mundo empresarial, o mundo governamental também sabe obedecer ordens. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 8. O mundo que nós vivemos, o mundo empresarial. Mateus capítulo 8. Olha comigo o versículo 9. Mateus 8, versículo 9. Ele disse assim: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e eu tenho soldados as minhas o quê? Ordens. Ordens. Olha para mim. Você que é patrão, olha para mim. Patrão tem que falar com o funcionário dando ordem. Paulo, eu sou amigo do meu funcionário. That's okay. Mas no momento que ele está dentro da sua empresa, ele precisa ouvir ordens. Você tem que saber dar ordens. Você está pagando eles ali para fazer o que você precisa que eles façam. Tem que dar uma palavra de ordem. Tem que liberar uma palavra de ordem. Seus filhos, que aqui quem tem filho? Filho tem que obedecer a ordem. Ah, Paulo, eu sou muito amigo dos meus filhos. Que legal. Fale com eles dando palavra de ordem. Você é autoridade. Aqui, ó, esse homem está dizendo: eu tenho soldados às minhas ordens.
Se eu digo para ele vai, ele tem que ir. Se eu digo para ele vem, ele tem que vir. Se eu digo para ele faz isso, ele tem que fazer. Escuta para mim aqui, se você é um patrão que não dá ordem para o seu funcionário, você é um bola murcha. Funcionário gosta de patrão bola murcha, que ele sobe nas costas do patrão. Não faz o que precisa fazer e no dia de receber o salário, você acha que ele vai te dar brecha? Vai não. Pulso firme. Você pode ser amigo deles, show de bola. Horário de trabalho, ele é teu funcionário. Ponto final. Esse é o momento que nós entendemos. Agora, eu quero te chamar a atenção a algo sobrenatural aqui. Olha só. Esse texto do mundo governamental, onde o sargento está dizendo que eu tenho soldados à minha ordem, e eu dou ordem para eles. O entendimento desse homem sobre dar ordens no mundo espiritual e sobre autoridade mexeu com Jesus. Quem já tinha visto esse texto? Esse texto mostra algo claro para mim e para você. Versículo 10. Quando esse homem falou de ordens, olha só. Quando esse homem falou de ordens, Jesus, eu sou um homem debaixo de autoridade, eu sei dar ordem, eu tenho que dar ordem, eu dou ordem. Mexeu com Jesus. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse para aquelas pessoas que estavam com ele: em verdade, eu afirmo para vocês que nem no meio dos sacerdotes, nem no meio dos pregadores, nem no meio dos crentes, nem no meio da congregação de Israel, eu encontrei o quê? Uma fé como a desse cara. O que Jesus está ensinando aqui? Ele está dizendo que pessoas que têm fé são pessoas que dão ordem. Ficou claro isso para você ou não? Anota, escreve isso. Quem tem fé dá ordem. Jesus disse, nem no meio de Israel eu achei alguém que tivesse fé, como esse cara tem. Há um poder tremendo na sua boca. Por isso que o tema da palavra de hoje é o poder da palavra na nossa boca. A palavra que você libera da sua boca em ordem, ela é poderosíssima. Olha o que eu vou te falar, olha para mim, olha para mim. Quando você libera uma palavra com autoridade no mundo espiritual, o mundo espiritual, o universo, os anjos, os demônios, eles têm que obedecer uma palavra de autoridade, de comando. Eles têm que se ajustar ao processo. Por isso que na mentoria passada eu disse para você que fé é, eu sei o que vai acontecer, só não sei quando, não sei de que jeito, não sei a que horas, não sei com quem, não sei de que maneira. Porque uma vez que eu peguei a palavra de ordem, e eu coloquei ela no universo, agora eu só vou esperar o universo trazer o resultado dela para mim. Quem entendendo o que eu estou falando? Você tem uma meta de vendas para fechar esse mês. Você vai dar uma palavra de ordem para o universo, para anjos trazerem seus clientes, para o diabo tirar as mãos, o diabo sair fora, e você vai profetizar sobre essa ordem, você vai liberar a palavra para o universo, falar, o universo traz para mim essa meta em nome de Jesus. Eu estou aqui falando com vocês e a minha meta está aqui na minha parede, estou com a mão na minha meta, em nome de Jesus, traz para mim, realiza a minha meta, do meu business, do meu negócio, em nome de Jesus, realiza, traz essa meta, anjos, traga os clientes necessários para eu cumprir essa minha meta, traga os clientes necessários para eu estabelecer esses alvos, em nome de Jesus. Eu fiz um desenho aqui, que eu quero te mostrar. Esse desenho mostra a palavra falada, aqui em cima,
mostra os 3 universos aqui do lado e mostra o resultado aqui embaixo. Faz esse desenho aí, faz 4 bolas nesse sentido. Eu vou te explicar o que você bota. Aqui em cima, você escreve palavra falada. Aqui, ó, nessa bolinha aqui, você escreve universo. Pode escrever o cosmos ou pode escrever átomo. Não tem problema. Qualquer um pode valer aqui agora. Aqui no centro, você coloca anjos. E aqui à direita, você pode colocar demônios. Entenda o desenho. Tanto o universo de átomos, quanto os anjos, quanto os demônios, eles estão sujeitos à palavra falada. A palavra liberada no universo, essa palavra liberada no universo, ativa os anjos, ativa o universo, ativa o mundo espiritual, ela ativa, e esse universo agora vai trabalhar para concluir e trazer o que para você? Vai criar o seu mundo físico, vai realizar aquilo. Quem se lembra daquele texto que nós falamos na semana passada de Isaías, que Deus disse, assim é a chuva e a neve que desce do céu e não volta para lá vazia, mas ela vai executar exatamente tudo aquilo que eu a designei. Quem se lembra disso? Show de bola. Que bom que você se lembra. Eu quero aproveitar e eu quero te mostrar aqui agora um estudo científico. Diga comigo, estudo científico. Eu quero te mostrar um estudo científico agora que foi feito por um cientista japonês. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo esse japonês aí? Tá todo mundo vendo a minha tela? Faz assim com o dedo positivo para eu saber. Show de bola. Eu vou colocar aqui o áudio. Meu áudio já está no máximo. Mas eu quero que você veja esse vídeo. Esse aqui é um estudo, um experimento científico feito pelo cientista japonês Masaru Emoto. Olha o que esse cara fez. Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one beaker. "You're an idiot" to the second. And the third one, he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. Dreamy story, but almost. Prestou atenção? Prestou atenção? A palavra, quando ela é falada, ela libera um poder muito grande. Todo curso de inteligência emocional que eu dou, eu ensino sobre essa experiência do arroz. Eu queria sugerir para você que está hoje assistindo essa mentoria comigo, a fazer na sua casa.
Separa 2 porções de arroz. O arroz que você cozinhou para o almoço ou para a janta hoje, separa em 2 vidrinhos de plástico ou de vidro. Separa 2 porções. Em um vidrinho você escreve obrigado, lindo, eu te amo. No outro vidrinho você escreve nojento, idiota, vou te matar. E todos os dias você lê essas 3 palavras para esse arroz. As palavras boas você lê para o arroz bom e as palavras ruins você lê para o arroz ruim. Quem topa fazer esse desafio? Opa, que maravilha. Várias pessoas. Que ótimo, que ótimo. Faça. Faça esse desafio, por favor. Faça hoje já. Terminou a mentoria, vá, faça esse teste. Eu quero que você veja que esse teste científico, essa comprovação científica, ela é muito forte. Você vai entender que quando você dá uma palavra de ordem e quando você libera uma palavra forte, eu te odeio! Você simplesmente está liberando uma palavra de ordem no universo. Você é nojento! Você está liberando uma palavra de ordem no universo. Você é chato! Você está liberando uma palavra de ordem no universo. Faz sentido ou não? A mesma maneira, quando você fala para alguém, eu te amo. Você é importante para mim. Você está liberando uma palavra de ordem no universo, no coração da pessoa, que é tremendo. Abre o último texto para eu concluir, a gente abrir o microfone para compartilhar. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Escreve para mim aqui do lado alguém, por gentileza. Tiago 4, 7. Diz assim: sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. Tiago 4, 7 diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Olha para mim. Eu vou terminar com isso. Qual que é a fisiologia de alguém que se sujeita? Eu vou fazer 2 fisiologias aqui, ó. Fisiologia número 2. Fisiologia número 1. Qual das 2 fisiologias é uma fisiologia das pessoas que se sujeitam? A número 1. Qual que é a fisiologia de alguém que resiste? A número 2. Eu comecei essa aula de hoje dizendo o texto de Tiago, que diz que... Tiago diz o seguinte, que nós pedimos, capítulo 4, dá uma olhada, no capítulo 4, nós pedimos e não recebemos, porque não sabemos pedir. A maioria de nós foi ensinado pela religião e nós aprendemos, de uma certa forma, a ter muito medo do diabo. A maioria das pessoas, elas conversam ou tem medo até de falar com o diabo. E elas se submetem ao diabo. E tem muita gente que fica questionando Deus, e fica resistindo a Deus, e fica tentando querer mandar em Deus. Escute, a palavra de ordem não é contra Deus. Para Deus, você pede. Para Deus, você se submete. Por isso que Jesus fala assim, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Você vai pedir para Deus. Você não pede para o diabo, você não pede para anjo, você pede para Deus. Para anjo e para o diabo e para o universo, você dá palavra de comando. Ficou claro isso para você ou não? 100% claro? Então, como é que eu aplico isso na minha vida, Paulo?
Você vai ser gentil para Deus, para sua família, para os seus amigos. Você vai dar palavra de ordem para o universo, para o mundo espiritual e para o seu business. Você vai ser educado com as pessoas, mas você vai ser guerreiro contra as forças espirituais do mal. Você vai ser sempre positivo, sempre claro. Escreve isso aí, ó. Eu preciso aprender a dizer o que eu quero. Aqui está o maior segredo da vida. A maioria das pessoas, ao invés de pedir o que elas querem, elas pedem o que elas não querem. Senhor, eu não quero acabar com o meu casamento. Senhor, eu não quero ser demitido nessa pandemia. Senhor, eu não quero ficar sem dinheiro nesse mês. Senhor, ela está pedindo por aquilo que ela não quer. Há um poder tremendo na palavra que sai da sua boca, e aprenda a usar a palavra da sua boca de forma positiva, até mesmo na hora de pedir. Peça aquilo que você quer. Seja proativo. Senhor, eu quero ter bastante dinheiro, eu quero ter bastante provisão, eu quero ter saúde, eu quero ter riqueza. Senhor, eu quero ter energia, eu quero ter disposição. Mas tem gente que pede o contrário. Ah, eu não quero acordar amanhã cansado. Já está pedindo para acordar cansado. Eu não quero acordar amanhã preocupado com Covid. Já está pedindo para acordar preocupado com Covid. Eu e você temos um poder tremendo que está aqui, ó, na nossa boca. Coloca claramente aquilo que você quer para o mundo espiritual, coloca claramente o que você quer para o universo, coloca claramente o que você quer para o teu Deus, coloca claramente aquilo que você quer para os demônios sair fora da sua vida e ponto final. Quem aprendeu alguma coisa hoje, diga eu. Agora, eu quero que você profetize sobre a sua vida, qualquer área da sua vida. Eu vou profetizar sobre a sua vida na área empresarial, na área do seu trabalho. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar e abençoar a vida dos meus amigos, dos meus irmãos, das minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero declarar, Deus, toda sorte de bênçãos do mundo espiritual sobre a vida deles. Anjos do Altíssimo, vá a favor dos meus amigos, vá a favor dos meus irmãos, vá em favor agora dos meus clientes, vá em favor dos seus business, vá em favor das vendas, das metas, vá em favor dos seus clientes, traga recursos, traga saúde, traga disposição, traga energia e traga plena felicidade nas suas casas, nos seus casamentos, com seus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus. Com isso, nós terminamos nossa aula de hoje e abre os microfones para a gente compartilhar.